Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Mais uma vez, queridos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, em Efésios, no capítulo 5. Rafa, aumenta o retorno aqui para mim, por favor. Efésios, capítulo de número 5. Nós temos estudado nos nossos cultos à noite uma série em Efésios, o que cremos, como vivemos. E temos analisado os textos na sequência, como eles são apresentados em Efésios, e chegamos hoje ao capítulo 5, do verso 22 ao verso 33. Antes, contudo, eu quero ler o verso 21. Então nós leremos o restante, que é a perícope que nos interessa, o trecho que nos interessa especificamente nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, eis-nos diante da tua preciosa palavra, ensinamentos de vida, instrução para o nosso caminhar. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse texto, a compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aplica as verdades aqui relatadas no nosso coração. Ajuda-nos a caminhar em conformidade com o Senhor, com o teu querer, com os teus propósitos. Abençoa-nos nessa noite, a minha oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós temos diante de nós um texto que eu preguei recentemente, quando celebrei o casamento da Nath e do Fred, aqui na nossa igreja, 2 jovens da nossa igreja, agora no dia 6 de janeiro. Talvez, para alguns fique óbvio, a mensagem dessa noite é sobre casamento. Para outros, e para esses, aliás, para a maioria talvez fique óbvio, é sobre casamento. Para uma parcela, a percepção e o sentimento que está guardado, está escondido aí, ninguém viu ainda. E eu me fiz de cego nesse momento. Para alguns a visão pode ser assim: nós não estamos no encontro de casais, eu nem sou casado, vai falar sobre casamento? Para outros pode ser, finalmente, uma palavra sobre casamento. E talvez o cotovelo já esteja até coçando, para dar aquela cutucada, sabe? Olha, presta atenção na mensagem de hoje, que ela é para você. Mas na verdade, queridos, a mensagem é para todos, porque se é um texto bíblico, e alguns não vão casar nunca, não é verdade? Alguns pode ser que nunca casem, outros já entre nós aqui sejam viúvos, e não estejam vivendo mais o relacionamento, o matrimônio. Então talvez esse texto não dissesse nada a você, então você poderia levantar agora e ir embora, ou então anotar tudo para passar para alguém. Mas se esse texto é palavra de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, está aqui diante de nós, é porque certamente esse texto tem algo a falar com todos nós, os casados, os não casados, aqueles que não são casados e vão casar, aqueles que já foram casados e de repente vão casar, aqueles que não pensam em se casar novamente. Esse texto é para todos nós, porque esse texto fala do Evangelho. Esse texto não é sobre casamento, ele é sobre Evangelho. E o exemplo que Paulo dá à igreja, que serve também a nós, é o modelo do casamento. Ele está dando instruções à família, não só a família da fé, porque ele está escrevendo a uma igreja, mas as famílias que estavam nessa família da fé, os nossos irmãos da igreja de Éfeso. Temos então um problema, e o problema que nós encontramos é o problema da hermenêutica contemporânea, sobretudo aquela que circula nos centros universitários, aquela hermenêutica que nós utilizamos para ler os textos na internet ou com a qual nós avaliamos o que recebemos no nosso WhatsApp. E a hermenêutica contemporânea é aquela: eu tenho uma opinião sobre tudo,
E então eu vou ao mundo com a minha opinião sobre tudo. E assim nós fazemos com a Bíblia. E esse é o grande problema, quando nós usamos o modelo de interpretação do nosso mundo, da nossa cultura, do nosso tempo, com a Bíblia. Nós nos achegamos ao texto bíblico cheios das nossas concepções, ou seja, nós já sabemos tudo. Quando vamos ler o texto bíblico, eu me acho no direito de olhar para o texto e dizer, eu não concordo. Como se coubesse a mim dizer o que a Bíblia deve falar, e não a Deus que me entregou a sua revelação, aquilo que eu devo saber. Por isso, queridos, como cristãos, como crentes, salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus, nós precisamos ser humildes e precisamos usar as ferramentas que Deus nos deu para nos achegarmos à sua palavra, extrairmos dela as verdades práticas para a nossa vida. Isso se aplica não só a esse texto, mas a qualquer outro texto. Você não pode montar em sua cabeça uma concepção sobre como lidar com os pobres, e então ir para o texto bíblico e dizer, agora eu vou encontrar na Bíblia textos que respaldem a minha ideia. Assim como eu não posso ter uma concepção criada pelo meu achismo, pelo modelo em que eu estou inserido, modelo cultural, modelo ético, que o mundo diz, e ir então para a Bíblia e encontrar nela respostas sobre homossexualidade, por exemplo. Não posso. A Bíblia é clara sobre esse tema. Então eu não posso criar a minha própria concepção e depois colocar a Bíblia na parede e dizer, vamos ver se esse texto corresponde àquilo que eu acho que é certo. Aqueles que foram salvos por Jesus devem ser humildes, a encontrarem no texto verdades para a sua vida e não forçarem o texto a dizer aquilo que eles querem. Com isso, meus irmãos, e com essa introdução, eu quero dizer, há um modelo familiar totalmente pervertido, mudado, desvirtuado de seu propósito em nossos dias. E não estou falando só sobre modelo familiar, estou falando sobre a vida que temos em família. Não estou falando apenas sobre homem e mulher criados por Deus para constituir família, como um modelo de família criado por Deus. Não estou falando apenas sobre isso. Estou falando como os filhos tratam os seus pais, como os pais educam os seus filhos, ou como muitas vezes os pais não educam os seus filhos e entregam, terceirizam, privatizam a educação dos seus filhos. Para nós, pastores, e aí eu digo mais do que todos como pastor de jovens, para os professores, para a escola, para o curso preparatório, para o que quer que seja. Então, a Bíblia, ela tem resposta para essas coisas. E nós, como igreja, precisamos buscar nessa palavra as respostas. Eu não posso criar uma concepção de casamento na minha cabeça e então buscar na Bíblia a justificativa para ela. Não, eu preciso ir para a Bíblia e buscar aquilo que Deus tem para nós. Por fim, o modelo que temos hoje, e eu digo para vocês, o modelo que nós, como igreja, precisamos enfrentar e combater, ele é um modelo desvirtuado do preceito e do princípio bíblico. Casamento foi assimilado em nosso tempo como complemento um do outro. As minhas carências emocionais são supridas no outro. Então o outro tem a obrigação de suprir aquilo que me falta. Nós tiramos Deus da jogada. O Espírito Santo não é aquele que preenche a nossa vida. Não, o outro deve fazer tudo para preencher o meu coração. Sobretudo para a nossa juventude, há um peso terrível. Meus irmãos, temos ensinado pelos valores deste século, pelos valores do nosso tempo, que os nossos jovens, antes de casar, eles precisam do carro próprio, da casa própria, de um bom concurso público e, finalmente, casar. Nós estamos dizendo para os nossos jovens que quando eles tiverem os seus 35 a 40 anos, talvez eles estejam preparados para o matrimônio. E com isso, nós deixamos os nossos jovens viverem abrasados. Nós permitimos que os nossos jovens
vivam a vida desregrada, vivam um casamento, um namoro como se fossem casados. E nós precisamos combater os valores desse mundo. Precisamos reafirmar a nossa crença de que Deus é o nosso sustentador. Precisamos reafirmar a crença de que Cristo completa as nossas vidas e nós temos por função abençoar a vida do outro, ser bênção no nosso lar, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais. Precisamos ser bênção um na vida do outro. Precisamos olhar para a Bíblia, encontrar nela aquilo que Cristo fala para nós sobre o que é uma família de fé, uma família que abraçou o Evangelho. Esse texto, queridos, fala sobre dois aspectos muito claros: amor e respeito. A família como um reflexo do amor de Cristo. Por isso a mensagem desse texto é uma mensagem para todos nós. Como nós ouvimos hoje de manhã na mensagem do reverendo Jailson, Deus, o nosso único Deus, que não aceita outras divindades além dele, quer ter intimidade conosco. Ele quer que nós sejamos seus por inteiro, vivendo com ele, em intimidade. Ele é o nosso único Deus. Portanto, esse Deus quer viver conosco. Por diversas vezes no texto bíblico, usa a imagem do casamento para falar sobre o relacionamento de Deus comigo, de Deus com você, que é a igreja. E quando ele usa a imagem do casamento, ele diz: a igreja é a noiva, Cristo é o noivo. O noivo vem tomar para si a noiva que somos nós. Ela se prepara, ela se dedica, ela se atavia, ela se ornamenta, porque o noivo vem, e ele chegará a qualquer momento para nos levar para as bodas. Estaremos com ele, celebrando o casamento, do qual nós fazemos parte, nós somos parte integrante desse relacionamento. Nós somos a noiva de Cristo. A primeira pergunta, e a pergunta inicial é, portanto, você está se preparando para se encontrar com o noivo? Você está se preparando para receber o noivo? Portanto, esse texto é um texto sobre o Evangelho, sobre como Cristo quer se relacionar conosco. E é claro, Paulo, quando vai dar instruções à igreja de Éfeso, ele fala também sobre o relacionamento familiar. Assim como no capítulo 6, ele continuará a falar sobre a casa, sobre a família. Pais e filhos, senhores e servos, ele continuará a falar sobre como nós devemos refletir o Evangelho dentro da nossa própria casa. Veja que eu comecei pelo verso 21, olha para a sua Bíblia. Eu comecei pelo verso 21. Olha aí, capítulo 5, verso 21. Semana passada nós estudamos esse texto com o reverendo Jailson no culto à noite. Deus que nos chama para si, para sermos seus imitadores. Devemos preservar a vontade do Senhor, preservando a nós mesmos, entregando-nos por inteiro. E por fim, Paulo diz, sujeitando-vos, verso 21, uns aos outros no temor do Senhor. Ele está falando sobre a igreja, o relacionamento entre irmãos, naquele em que nós devemos abençoar um a vida do outro, celebrando esse Deus que nos chama para sermos sua imagem, ou na palavra que o reverendo Jailson trouxe a nós, mimetai, imitando ao Senhor em tudo, sendo como cópia do Senhor. Refletimos esse amor quando nós abençoamos um a vida do outro. Vivendo em comunidade, que bênção, queridos, será se nós abençoarmos um a vida do outro e assim pudermos carregar as cargas uns dos outros como igreja. Nós podemos perder de vista aquilo que é principal nesse texto, a partir do verso 22, se nós abrirmos o leque para a discussão sobre como a mulher deve se submeter ao homem, e esse não é o foco principal do texto.
Embora o texto comece a dizer a partir do verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Paulo ressalta a função de Cristo para comigo e com você, sua igreja, mas Paulo também fala sobre um relacionamento familiar e diz: existem funções a serem executadas por um e por outro, e dentre essas funções existe um cabeça. Alguém precisa tomar decisões e nós precisamos nos organizar ao modelo daquilo que Deus, em Cristo Jesus, deseja para nós, enquanto família remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando nós perdemos isso de vista, nós nos atrapalhamos no meio do caminho. Nós decidimos tomar as rédeas segundo o nosso próprio querer. Ou, homens, porque abrimos mão da autoridade que devemos exercer, ou, mulheres, eu não posso dizer nós, né? Porque vós, mulheres, não se submetem, não propriamente aos seus maridos, mas ao desejo de Cristo, de que seja exercido o controle, que seja exercida a liderança e jamais o domínio. Por isso, nesse ponto, nós precisamos fazer uma clara distinção entre autoridade e domínio. Cristo não nos força para si. Cristo, pelo seu amor, nos constrange à sua vontade, sobretudo à sua salvação. Ele nos conquistou quando nós não merecíamos, quando estampávamos a roupagem, a cara, trazíamos a bagagem de pecado. Ele nos amou ainda assim e nos constrangeu pelo seu infinito e muito amor. Existe uma grande diferença, queridos, entre ter autoridade, entre amar e exercer o amor, a tal ponto de demonstrar ao outro a necessidade de segui-lo, e dominar, oprimir. A opressão, ela também exerce o domínio e impõe a submissão. Uma submissão que se tornará em seguida revolta, uma submissão que se tornará em seguida rebelião, porque não foi conquistada. Por isso a imagem é sempre a imagem de Cristo, e por isso Paulo usará por diversos momentos nesse texto a seguinte expressão: como Cristo. Façam assim, como Cristo fez. Tomem tal atitude, como Cristo tomou tal atitude. E o que foi que Cristo fez para ter-nos, como igreja, submissos à sua vontade? Ele se deu por ela. Ele doou-se por sua igreja. Ele não esperou retorno de sua igreja. Ele se deu por inteiro. Ele se entregou com tudo que tinha. Ele deixou a sua glória. Ele deixou o seu esplendor. Ele deixou o céu de majestade para se tornar um reles mortal como eu e você. Passou frio, sentiu o calor dessa terra, caminhou no barro que nós caminhamos, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, sofreu enfrentamentos como nós sofremos, e até maiores do que nós. Sofreu, e sofreu até o fim, porque ele passou pela morte, como nós passaremos também por ela. Ela não foi suficiente para segurá-lo, mas lá ele esteve, pendurado na cruz do madeiro. Ele dava a maior de todas as declarações de amor: eu tomo sobre mim todo o peso, eu tomo sobre os meus ombros todo o seu fardo, por te amar. Foi isso que ele disse para mim, foi isso que ele disse para você, noiva do Senhor, quando ele estava naquela cruz. Por isso, quando ele fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, ele diz: maridos, amem suas esposas, esposas, sejam submissas ao seu marido. A instrução maior que ele dá é: marido,
assuma para si a responsabilidade de cuidar do seu lar e de cuidar da sua esposa, assim como Cristo fez. E a gente gasta um tempo enorme, folhas, páginas e mais páginas, discutindo qual é o modelo de submissão feminina. E o texto não está falando sobre isso. O texto está falando, homens, maridos, criem vergonha na cara e amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Nós estamos discutindo, submissão é lavar a louça ou lavar a roupa? Irmãos, meu nome é Reiner Veloso de Godoy, e a louça do meu lar quem lava sou eu. E eu decidi que fosse assim. Estou brincando, queridos. Eu amo lavar louça. Eu não posso deixar a Larissa lavar louça, queridos, não posso, ela odeia. Bom na louça sou eu. Mas não sei, irmãos, eu não sei colocar amaciante na máquina de lavar roupa. Não sei. Larissa sabe como ninguém. Quem está sendo submisso a quem? Está vendo que não é essa a questão? Olha, a questão aqui é amor e respeito. Daqui a pouco a gente fala sobre respeito. A questão aqui é amor. A questão não é louça. A questão não é roupa lavada. A questão não é simplesmente quem dá a comida para o filho ou não. Quem leva à escola e quem busca. Não é essa a questão. A questão é o amor. Maridos, vocês estão amando vossas esposas como Cristo amou a igreja? Meu amigo, ela vai fazer tudo por você. Você também fará tudo por ela, porque você a ama. Vamos ultrapassar o campo familiar? Vamos sair de dentro de casa? Meu querido, você tem sido submisso a Cristo pelo amor que Ele demonstrou a você? Ou você tem vivido em rebelião? Porque se é uma via de mão dupla, se ele está falando sobre Cristo, o modelo é Cristo, para aplicar a casa, então vamos ampliar o leque para falar a todos nós. Você tem se submetido à vontade do Senhor? Você tem sido fiel servidor deste Cristo que te amou ao ponto de doar-se por você? Ao ponto de dar-se por inteiro até a cruz por você? Esse Cristo que deixou toda a glória para ser humilhado nessa terra, por amor a você. Ele te amou por inteiro. Ele te entregou tudo o que Ele tinha. A imagem do Pai, a glória do Pai, o poder do Pai revelado a nós. Ele fez tudo isso por nos amar. A pergunta é, igreja do Senhor Jesus, eu e você, temos nos submetido por inteiro ao nosso Deus? Estamos vivendo segundo o plano e projeto dEle para as nossas vidas? Verso 25 do texto, acompanhe na sua Bíblia. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ler juntos o verso 26, todos juntos? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Verso 27, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha o que Cristo fez. A ação de Cristo por nós é dupla. Verso 26, 25, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Verso 26, com o objetivo, para que ela fosse santa, para que a sua noiva, para que a igreja fosse santificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então, para tudo, o que o texto está dizendo, que Cristo morreu por nós, amou-nos, deu-se por nós, com objetivo, para que nós fôssemos transformados de pecadores em santos, gente santa. E o texto explica a nós como é essa igreja santa, como é ser santo. E o texto está dizendo, sendo purificado, sendo limpo, sendo lavado. Ora, e o texto complementa, o que é que nos purifica? Está no texto. O que é que nos purifica, queridos? Está no texto, olha para o texto, irmãos, para de olhar para mim, olha para o texto.
O que é que nos santifica? Gente, está na Bíblia. Nós estamos falando de Bíblia. O que nos santifica é a palavra. Olha o texto. Santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Nós precisamos ser purificados por aquilo que Cristo tem a ministrar nos nossos corações. Ele nos amou e se entregou para que nós fôssemos santos. Só seremos santos se nós formos purificados, lavados, e só seremos lavados pela palavra do nosso Deus. O símbolo disso, é claro, e não tem como se afastar dessa realidade, é o batismo. E com a água nós simbolizamos esse purificar, regenerador do Espírito Santo, que nos transforma, nos torna novas criaturas para Deus. E a partir daí iniciamos esse longo processo que é a santificação. Até ser dia perfeito, nós estaremos nesse caminho, querendo ser mais e mais santos, para estarmos mais e mais próximos do Senhor. Se a única maneira de nos apresentarmos ao nosso noivo é se formos santos, então devemos caminhar neste caminho, dia a dia, sendo purificados por Ele, por meio de Sua palavra. Mas em segundo lugar, queridos, nós lemos juntos o verso de número 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, terminamos o 25, salto para o 27, em segundo lugar, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele morreu para que nós fôssemos dele. Ele morreu para nos conquistar para si mesmo, para apresentar a Ele mesmo, sua igreja gloriosa. Meus irmãos, a morte na cruz levou sobre Cristo, ou colocou em Cristo, o preço da nossa salvação. O pecado que jazia em mim foi posto sobre Ele, inclusive os meus pecados futuros, o mistério da salvação. Mas, queridos, Cristo fez isso porque tinha consciência de sua missão e sabia que ao morrer na cruz, Ele tomava para si as nossas próprias vidas. Não haveria outro meio da noiva se preparar para o noivo, a não ser que ela fosse purificada por Ele mesmo. Cristo te resgatou para que você fosse dele, não de qualquer jeito, mas o texto nos dá alguns adjetivos. Gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. A segunda pergunta, então, que o texto nos impõe é: noiva do Senhor, igreja do Senhor, eu e você, todos nós aqui presentes, como temos nos consagrado ao Senhor Jesus, o nosso Salvador? Como você tem vivido? Como você tem levado a sua vida? Você entendeu o projeto de Deus para a sua vida? Você entendeu o resgate feito por você ou por sua vida, através de Cristo? Você entendeu o grande projeto de salvação para a sua história? Você entendeu aquilo que Cristo fez e tem vivido por isso? Você tem se deixado lavar pela palavra e você tem se apresentado a Cristo porque Ele te comprou, te resgatou e você entendeu aquilo que Cristo fez? Então essa noite, queridos, é uma noite de posicionamento e de decisão. Senhor, eu quero me submeter por inteiro a Ti. Senhor, eu quero me apresentar em Tua presença, santo, puro, lavado pela palavra, a si ou a Ti mesmo, como noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha como o texto segue então, queridos, verso 28 em diante. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja.
Meus irmãos, é isso que Cristo tem feito. Ele tem disponibilizado a nós a sua palavra, verdade de Deus, revelada para a nossa santificação. Você tem se alimentado do alimento que Cristo tem dado? Ele quer nos alimentar. Ele nos alimenta por meio da leitura da sua palavra. É ela, a revelação de Deus, que fala conosco. Mas Ele nos alimenta também através desse momento. Lembre que Paulo está escrevendo para uma igreja. Lembre-se que Paulo falou sobre o relacionamento como igreja, como os filhos da luz, aqueles que imitam a Cristo, já no capítulo 5. Portanto, Ele também nos alimenta nessa vida, nós juntos, como igreja, congregação do Senhor aqui reunida. Você não pode deixar de se alimentar da palavra que é ministrada nesse lugar. Você não pode deixar de frequentar a igreja. Você não pode fazer isso. É aqui que nós vamos lidando uns com os outros, crescendo na fé. Alguns momentos serão gloriosos, outros serão de choro. Mas todos esses momentos são vividos na presença do Senhor, pois Ele mesmo nos chamou para sermos a sua igreja. Você precisa ter comunhão. O Senhor ministra aos nossos corações por meio da sua palavra proclamada. Por isso, quando alguém sobe nesse púlpito para ministrar a palavra do Senhor, o seu coração precisa estar aberto, a sua mente precisa estar atenta. E se necessário for, você precisa fazer essa oração. Meu Deus, aquilo que vem do Senhor, que instrua o meu coração e a minha vida, aquilo que não for do Senhor, meu Deus, que eu não retenha, mas abra o seu coração e a sua mente para ser instruído na verdade da palavra de Deus. Ela nos alimenta também a partir desse púlpito, a partir da ministração que se faz neste lugar. Você precisa congregar. Você precisa vir quarta-feira. Nós vamos continuar estudando o nosso plano de leitura bíblica e meditando nesses textos. Você precisa estar aqui. Você precisa participar das nossas semanas de oração. Você precisa nutrir a sua alma da oração, da reflexão bíblica que nos impulsiona à intimidade com Deus por meio da oração. Você precisa se inserir num grupo. Você precisa participar das reuniões do Entre Amigos, do Entre Amigas. Você precisa fazer sua inscrição na pescaria de homens. Você precisa participar. Jovens, adolescentes, você precisa fazer sua inscrição para o nosso acampamento de verão. Você não pode perder. Deus está falando com você. Você não pode perder essa oportunidade. Meus irmãos, vocês não podem deixar de participar. Senhores, senhoras, vocês não podem deixar de participar na segunda-feira do Vida Frutífera. Nossos juniores, pais, vocês precisam trazer os seus filhos, 11, 12, 13 anos, às sextas-feiras. Pais, mães, seus filhos precisam ser instruídos na verdade de Deus. Eles precisam estar aqui na sexta-feira na UCP. Adolescentes, jovens, nós contamos com vocês. Galera, nós contamos com vocês nos nossos sábados. Nós precisamos nos unir, queridos. Não posso, pastor. Terça-feira à tarde, nós temos encontro da SAF. Não posso nada. Meu querido, se matricule num dos nossos cursos da escola dominical. Você precisa aprender mais a palavra de Deus. Nós precisamos nos reunir como povo de Deus para sermos alimentados por sua palavra. Isso não é um clube social, queridos. Nós não nos reunimos para comer e beber. Nós não nos reunimos para festejar. Nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros e com Deus. Por vezes jogamos bola, por vezes comemos e bebemos, por vezes nos alegramos. Fazemos isso como consequência daquilo que Cristo já fez em nós, a nos comprar para si como igreja. Meu querido irmão, firme os seus pés, deixe-se alimentar pela palavra de Deus. É ela a instrução para a nossa vida, e Deus faz isso através da comunhão uns com os outros, através do relacionamento em um lugar como este que nós estamos aqui hoje, Igreja Presbiteriana de Brasília. Verso 30, vamos ler juntos, mas assim, voz de trovão, vamos lá, todos juntos com alegria no coração, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério é grande, queridos. Mas se Cristo está se referindo, ou se a palavra, e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está se referindo a Cristo e à igreja, então ele está falando sobre intimidade total. O texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, de onde Paulo tirou essa citação, ele está falando sobre como um homem e uma mulher vão se unir em matrimônio, que é a imagem que Paulo está usando aqui. Então, lá, naquele ponto, a instrução é: criei homem, criei mulher, e eles se tornam uma só carne. São agora uma família bendita, eles são uma só carne, eles são um só, estão unidos. Ora, Paulo, a dizer a referência de Gênesis 2, ele diz: esse mistério é grande, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então ele está dizendo: Cristo, o noivo, a igreja, eu e você, a noiva, serão unidos. Estão unidos pelo lavar regenerador do sangue de Jesus. Unidos, eles se tornam um. E então a terceira pergunta se impõe a nós: nós somos um com Cristo? Sua vida é a vida de Cristo? O seu falar é o falar de Cristo? Você tem caminhado pelos caminhos que Cristo caminharia? Na sua mente, está a mente de Cristo? Meus irmãos, eu sou obrigado a voltar na pregação da semana passada. Mimetai, sede sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Imite, copie, seja igual. Meus queridos irmãos, andaremos tão colados com Cristo, devemos andar tão próximos dEle, tão unidos ao Senhor, que as pessoas olhem para nós e digam: tem a cara de Jesus, parece-se com o Messias. Mas você tem um negócio assim, talvez as pessoas não vão dizer, como eu sou pastor, estou dizendo aqui, mas tem a cara de Jesus, que bênção. Talvez digam: tem uma áurea especial, né? Que as pessoas dizem. Uma vez eu fiz um estágio, quando eu fui deixar o estágio, sentei para me despedir da secretária e ela falou: Reine, você tem um negócio assim, é um brilho, sua aura é muito boa. É Jesus, tem que ser Jesus. Se não for Jesus, não é mais nada, é nosso coração, é nossa vontade, não é nada de valor. Meus irmãos, tem que ser Cristo. A intimidade com Ele precisa ser tamanha. Precisamos ser tão imitadores daquilo que Deus é e que Deus deseja de nós, que as pessoas nos confundam com o Mestre e digam: eu vejo Cristo em você. Por fim, queridos, para nós encerrarmos, o texto no verso 33 nos diz assim: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Certamente existem demandas de homem e mulher, de pai e filho, filho e pai, de senhores e servos, de patrões e empregados, e o texto continuará a falar sobre esses temas, e nós continuaremos no próximo domingo. Mas, queridos, o texto não fala apenas de amor, mas o texto também fala sobre respeito. E se lá no começo eu dei inúmeras instruções para os maridos, eu preciso encerrar essa mensagem de hoje falando sobre o respeito mútuo que nós devemos ter. Esposas, respeitem vossos maridos. Eu não posso acrescentar nada no texto bíblico, mas se nós estamos fazendo uma exegese, analisando na profundidade aquilo que precisa saltar do texto para nós, e o modelo é sempre Cristo, respeite, esposa, o seu marido, como Cristo deseja ser respeitado por todos nós, diante daquilo que Ele fez por nós. Respeitar significa dar honra, respeitar significa ouvir, respeitar significa também abrir mão, porque no fundo, respeito também implica em amor.
Respeito também demonstra, ou o respeito também demonstra o amor que se tem. Não porque se submete querendo prensar, segurar pelo pescoço, mas por amar, entende e compreende as demandas do outro e se submete em respeito e em amor. Se a imagem é de Cristo e da igreja, então, resta a nós uma pergunta final. Diante do amor de Cristo por nós, como nós temos vivido o nome estampado em nossas vidas? Temos respeitado o Senhor? Temos vivido em conformidade com aquilo que Ele espera de nós? Nós respeitamos o Senhor dentro da nossa casa, respeitando também o nosso cônjuge. Nós respeitamos ao Senhor dentro do nosso lar, respeitando os nossos filhos, instruindo-os na palavra de Deus. Nós respeitamos o Senhor, respeitando os nossos pais, honrando-os, zelando a vida deles, cuidando deles e abençoando os nossos pais, como o Senhor quer de nós. Nós temos respeitado ao Senhor, servindo com os dons que Ele mesmo nos deu. Nós temos respeitado o Senhor, dedicando toda a nossa vida, toda a nossa força, todo o nosso esforço, todo o gás que há em nós, para a proclamação do seu Evangelho que uma vez nos alcançou. Muitos vivem uma vida cristã cômoda, sentado num sofá, como quem assiste uma cena de salvação passando na TV. Cristo nos chama para sermos agentes, respeitá-lo, é viver para Ele em sua totalidade, é gastar-se por Ele, é doar-se por Ele, é respeitá-lo, servindo na plenitude, no tamanho da demonstração do seu amor por nós. Se o texto é uma instrução familiar, fica para nós uma lição. Maridos, amem vossas esposas. Esposas, respeitem os vossos maridos ou o vosso marido, amando-os através do respeito. Mas se essa imagem é para todos nós, e essa imagem de Cristo como noivo, e também da igreja como noiva de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, saiamos daqui empolgados. O noivo nos amou com o maior amor profundo e verdadeiro que alguém poderia amar o outro em toda a história, em todo o cosmos, em todo o universo. Igreja linda, bendita, purificada pelo lavar regenerador da palavra, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Você, igreja do Senhor, saia daqui desejoso, desejosa de servir a esse Deus. Você foi comprada pelo sangue do Cordeiro, o noivo se doou por você, e agora nós precisamos romper essas portas e sair daqui felizes, alegres, sorridentes, dizendo: eu tenho um noivo, Cristo é o meu Senhor, eu dedicarei a minha vida inteira por respeito a Ele. Eu honrarei o meu noivo por toda a minha existência. Saiamos daqui assim então, queridos, felizes, alegres, empolgados e desejosos por honrar o nosso Mestre, o nosso Messias, o nosso Salvador, mas o nosso noivo, aquele que nos comprou para si. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado por aquilo que Tu fazes nas nossas vidas. Obrigado pela história de salvação que nos encontra aqui nessa noite mais uma vez.
Aqueles, ó Deus, que já foram salvos por Ti, tiveram a compreensão desse poder maravilhoso do Senhor demonstrado na cruz do Calvário, nos impulsiona a servirmos a Ti, Senhor. Se há alguém aqui nessa noite, ó Pai, que pela primeira vez ouviu de uma maneira diferente essa mensagem e entendeu no coração que precisa tomar uma decisão de caminhar contigo, constrangido por aquilo que o Senhor fez, meu Deus, que a salvação do Senhor encontre esse coração e que o Espírito Santo ministre de forma a gerar aquela transformação tão necessária àqueles que são, de fato, regenerados por Ti. Todos nós, Senhor, caminhemos nesse longo processo de santificação, servindo ao Senhor, dedicando-nos por inteiro a Ti. Pai, nós somos Tua noiva. Dia após dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, purifica-nos, santifica-nos para Ti mesmo. Nós queremos Te honrar e queremos Te servir. Senhor, clareia as nossas ideias, alarga a nossa visão, mostra-nos onde podemos servir a Ti, onde podemos e devemos, ó Pai, empenhar nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, nossa força, tudo que temos, tudo que somos, para servir ao Senhor, por respeito àquilo que o Senhor fez por nós, honrar ao Senhor em todas as nossas atitudes. Faz isso, ó Deus, nas nossas vidas. Faz isso, ó Deus, através das nossas vidas, para a honra, para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém.